Oi, Carla, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente conversar um pouco. Começa contando para mim como foi o teu contato inicial com a EFT, como foi que você chegou, né, no meu trabalho, como é que foi Boa isso? noite, André. Boa noite, Boa noite. pessoal. Tudo bom? Então, eu conheci a EFT já tem algum tempo, uns 3 anos mais ou menos, quando eu tive síndrome do pânico, né? E eu fui buscar alguns tratamentos alternativos, paliativos, né? Junto com o tratamento médico e medicamentoso. E aí eu tive o primeiro contato com a EFT, só que eu não sabia que chamava EFT, né? Foi um terapeuta que ele aplicou uns tappings em mim e deu muito Os tappings resultado. são as batidinhas, né? Isso. Uhum. E aí eu senti que teve muita melhora. E aí, depois que eu fiquei bem, que eu me tratei, que eu me curei da síndrome do pânico, eu comecei a mergulhar no mundo do autodesenvolvimento, buscando cursos para me capacitar. E aí foi que eu conheci o trabalho do André, que eu não conhecia ainda, com o nome de EFT, né? Eu já tinha tido a experiência com a técnica, mas não sabia que era EFT. E aí, não estou conseguindo me ajeitar com a câmera aqui. É porque eu acho que você Então, quer ir para um lado e é para o outro, entendeu? Eu acho que é não, isso, eu acho que... eu já virei para os dois lados. Agora eu acho que deu Não, certo. tem um lado que vira, não pode virar por dois lados e ir para um lado só, né? Se virar, olha aí, conseguiu. Agora sim. Agora ficou centralizado. Aí, O pessoal então, tá aí eu falando que o comecei. som tá baixo, né? Se você puder falar um pouquinho mais perto assim do microfone. Agora melhorou? Muito. Tá. Então, aí eu comecei a acompanhar o trabalho do André, e aí teve uma questão específica, né, que a gente fez. Eu entrei no detox emocional de manhã, porque eu tinha uma questão específica com a minha filha, né, que eu tinha dificuldade dela me tocar, de me abraçar e me beijar, e eu sentia raiva, né, quando ela me tocava. Minha filha tem 6 anos. E aí, num dos detox, eu entrei bem cedo, fiquei esperando o André entrar, e quando ele perguntou se alguém queria participar, eu já bem depressa levantei a mão, e aí ele fez comigo o detox emocional, e eu tinha uma questão da infância, né, que eu me recordei durante a sessão com a minha mãe, e aí a partir disso liberou essa carga emocional que estava reprimida, e a partir daí eu não tive mais problema com a minha filha, né? Eu tive uma catarse emocional, você lembra, André? Uhum. Chorei Lembro. bastante, fiquei. E aí, assim, depois disso, a minha relação com ela melhorou muito. E foi então que eu me inscrevi no terapeuta, né, no curso EFT Pro. E aí eu fiz o curso e já vai fazer agora, em março, um ano que eu já estou atendendo. Eu atendo em 2 cidades. Eu atendo aqui na minha cidade, em Lins, né, e atendo em Andradina, que é uma outra cidade onde meu irmão é médico e tem uma clínica lá e eu atendo lá. E também faço atendimentos online. E, Maravilha. e o que eu tenho visto, né, cada vez mais, é que a EFT ela dá um resultado muito rápido e imediato. E as pessoas gostam muito. Me fala uma coisa, antes de você estar nessa busca por autoconhecimento, você trabalhava com o quê? Eu era assistente social, já com 15 anos de formação, já de experiência na área, mas era uma profissão da qual eu não me sentia feliz, assim, eu fiz muitos projetos, mas não era, eu sentia que não era o meu propósito, né? E quando eu me descobri terapeuta, foi quando eu me curei através da EFT e com outras técnicas que eu participei, assim, também, né? E quando eu entendi como a gente funciona, e eu decidi que eu seria terapeuta porque eu percebi que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Que existem outras ferramentas que têm resultado rápido, né? E que elas podem se curar. Às vezes a gente fica fazendo anos de terapia, né? Eu mesma fiz.
sei lá, 10 anos de terapia. Você fazia que tipo de terapia? Terapia com psicólogo? Sim, eu fazia Psicanálise? O que era? Era terapia comportamental cognitiva. Sim, também. E é uma das mais eficientes nessa linha, assim, menos dessa linha mais convencional, né? Pessoas Sim, me falam que ajudou ela... muito, eu tive muita compreensão, né, de muita coisa, me ajudou. Mas sempre tinha algo que ainda eu sentia que ficava faltando. E daí foi através dessas técnicas, né, que eu, de fato, nunca mais eu tive crise de pânico. Nunca mais. Uhum. Crise de pânico, ansiedade, depressão, nada. Segura um pouquinho teu microfone, senão o pessoal vai começar a dizer que tá baixo o som aí. Pra mim tá bom, mas o pessoal tava falando que tava um pouco baixo. Quando você lembra quando foi que você sentiu essa vontade mesmo, assim, de trabalhar como terapeuta? Que você era assistente social, estava insatisfeita? Teve um clique, teve um momento, ou foi uma coisa assim longa, pensada para você? Na verdade, já vinha num processo assim de questionamento interno, assim, qual que é o meu propósito aqui nessa vida, né? E eu sempre tinha um vazio existencial que não supria com nada. Aí depois que eu tive a minha primeira filha, a que está com 6 anos, a síndrome do pânico se agravou, aí foi que eu fui buscar esses tratamentos. Aí eu tinha picos, né? Hora eu estava bem, hora eu estava mal, e aí eu não, nada me satisfazia profissionalmente. Eu era assistente social, aí eu parei de trabalhar na área, daí eu gostava muito de fazer artesanato, aí eu montei um ateliê, fiquei um tempo, aí quando eu vi que era um hobby que eu gostava muito, e quando virou profissão, já não queria mais. E aí depois fui fazer um outro trabalho, trabalhar na gerência de de isenção, na parte administrativa. Eu gostava, mas ainda assim não me supria. Quando eu tive o meu segundo filho, que atualmente está com 1 ano e 10 meses, eu voltei a me questionar, né? O que que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? E por que que eu passei por tanta coisa, né? Eu comecei a querer ter uma recaída do pânico, e aí eu comecei a buscar mais ferramentas, aí comecei a fazer, aí eu tive contato com você, né? Comecei a praticar EFT, e aí eu peguei e falei para o meu marido que eu ia fazer faculdade de psicologia. Daí ele falou assim: ah, vai ficar mais 5 anos na faculdade, já tem 2 pós-graduações, você não se encontrou, por que que você não vai atrás de fazer alguma coisa que você possa já começar a atuar, ver se é isso realmente que você quer, e, né, e trabalhar, e aí depois, se você sentir a necessidade, você entra na faculdade de psicologia, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo vem buscar conselho, né? Que conversa com todo mundo, que oriente, enfim. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, estudar, estudar. Eu fiz curso de hipnose, fiz curso de programação neurolinguística, estou fazendo constelação familiar, né? E aí eu fiz o EFT Pro, e hoje a técnica que eu mais utilizo é o EFT. Às vezes eu tenho paciente que às vezes chega muito ansioso, então eu faço uma indução, coloco a pessoa em transe, não que seja necessário, mas tem gente que é muito ansiosa, então eu complemento com a hipnose, coloco a pessoa em transe e aí eu uso a EFT. Então foi nessa busca de querer me encontrar, de saber qual era o meu propósito de vida, que eu falei assim, não, é isso, eu vou ser terapeuta, e através daquilo que eu vivi, eu vou mostrar para as pessoas que elas também podem se curar dos traumas, das dores, dos transtornos de ansiedade, depressão, enfim. E foi nesse momento aí que... Você teve apoio da família, dos seus pais, do seu marido? Na verdade, a pessoa que mais me apoiou e me apoia sempre em tudo é meu marido, né? No começo, meus pais... Meu pai nem tanto, né? Porque para ele... Minha mãe ficou um pouco resistente, assim, porque ela queria que eu fosse fazer faculdade de psicologia ou direito, enfim, né? E daí eu falei para ela, Uma das coisas que pode atrasar o caminho de várias pessoas é muitas vezes querer fazer um curso de psicologia. Porque a pessoa acha que tem que fazer. E assim, aham, a pessoa... É possível fazer um curso de psicologia? Mas o que você vai aprender na psicologia é bem diferente do que o que você vai aprender como terapeuta holístico.
Você vai aprender muita coisa que não vai conflitar, na verdade. Né? Tem muita coisa que vai conflitar com o que você vai aprender na forma mais tradicional da psicologia. Então, não é necessário fazer isso, embora algumas pessoas elas acham que tem que fazer, porque elas acham que isso vai trazer mais segurança, que vai trazer credibilidade. Isso, para mim, é tudo mito, né? Porque eu não sou psicólogo, não, sou engenheiro, não fiz psicologia, e o que importa é você conseguir dar resultado, é você saber falar sobre o seu trabalho, é conseguir ajudar as pessoas. Isso é o que traz credibilidade, né, para a nossa prática, porque é uma profissão que não é regulamentada. Então, às vezes, fazer psicologia, se não for o seu perfil, vai fazer você gastar aí 5 anos e não vai fazer muito sentido, né? Até eu também, meu pai me perguntava se eu ia fazer psicologia. Você vai fazer psicologia, meu filho? Não, pai, não vou. Mas você vai fazer fisioterapia então, filho? Não, pai, também não vou fazer fisioterapia. Ele queria Na que eu verdade, fizesse alguma coisa de saúde, porque ele achava na que eu tinha que verdade, fazer. eu acho que isso é muito a questão de alimentar o ego, né, de você ter que ter um título, né. Que É as uma pessoas insegurança, perguntam né? porque assim, todo mundo vem: "Ah, mas você é psicóloga?". Não, a primeira coisa que eu falo é deixar bem claro: "Não, eu não sou psicóloga".